Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos assistir aqui um react do Equipe F, né, com o Zinho, junto aí com o Zé Elias, comentando tudo sobre o Flamengo que acabou perdendo para o Corinthians na Supercopa do Brasil por 2-0, né? E vai ter aí comentar sobre o lance polêmico que teve a expulsão, que cadenciou toda a partida. Vamos ver aí o que a imprensa falou. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Pro Zézinho, um grande beijo, fã de esportes, parabéns aos corintianos. Eu acho... Tá o programa, né? Boa noite, Bruno, boa noite, Mário, boa noite, vovozinho, boa noite a todos. Dorival de novo, né? Isso que eu ia falar, surpreendendo, Dorival de novo, o Flamengo, em cima do claramente o Flamengo bem abaixo fisicamente, mas em uma final você não joga, você ganha, né? E foi o que o Corinthians fez. O Corinthians entrou com uma determinação muito grande, sabia e sabe que o seu time é inferior, limitado, né, tecnicamente, mas jogou dentro das suas características, jogando fechadinho, explorando o contra-ataque, roubando essa bola no meio-campo, saindo com o Bidon, com o Memphis, com o Yuri Alberto ali na frente. E o Flamengo teve dificuldades. Os primeiros 20 minutos foram bem disputados. O Corinthians, o Flamengo demorou para entender um pouquinho o jogo do Corinthians, porque o Ranieri voltava para um terceiro zagueiro, o Gabriel saía um pouquinho mais para o lado esquerdo para fazer como se fosse uma lateral, uma cobertura do Bidu, né? O Bidu adiantava um pouquinho, o Flamengo demorou para marcar. Quando marcou, aí teve um pouquinho de jogo, uma bola na trave, aí o Corinthians depois fez o gol e aí mudou totalmente o panorama do jogo. E aí o Carrascal, né? Isso. Carrascal, que aí depois tem a Renata, Vamos mas chamar as a Renata, imagens hein? que nós vimos aí, o Carrascal de uma irresponsabilidade, final do jogo. Do jogo primeiro disputado, tempo. um jogo duro em cima do Bidon, vai lá e dá uma cotovelada. Eu tenho minhas dúvidas também no começo do jogo com o Alexandre. O Bidon já tentou cavar uma ali, né? Eu não sei se pegou ou não, porque a imagem não mostra, não dá pra ver. Mas ainda bem que depois no segundo ali viram uma coisa correta. E tem algumas outras dúvidas também em relação ao segundo gol do Memphis. O Bandeira tentou anular aquele do impedimento do Yuri, né? Yuri, porque a impressão que eu tenho é que marcaram o impedimento quando o Yuri recebe a bola, não na hora do passe. Né? E assim, estranho, rápido, não teve replay, não mostraram a linha, porque saiu um gol, não é que foi um impedimento qualquer. E nesse último eles traçaram a linha. A gente não viu a linha sendo traçada, né? Pelo menos na transmissão a gente não viu. A gente não viu. Então, assim, e recomeçaram a partida rápida. Foi um gol, não é que foi um lance qualquer, um cara que sai pela lateral e tal. Então, eu não sei, eu quero perguntar para Renata como é que funciona esse tipo de coisa, porque me achei estranho, porque normalmente, quando é um gol, eles traçam a linha, o juiz espera para conferir, para confirmar. Eu não sei, estou só levantando aqui as coisas, porque é para Renata, né, já se antecipando. São pontos, então, para a gente discutir, porque o fato é que o Corinthians começa 2026 da maneira que encerrou 2025, conquistando uma taça. Tudo bem, Zinho? Boa noite. Tudo ótimo, um abraço para você, Bruno, Mari, meu parceiro Zé Elias de todos os dias, fã de esporte. O Corinthians entrou para disputar um título, né? O espírito da equipe do Corinthians deu para perceber quando o juiz apita para começar o jogo. A dedicação tática sem a bola, o empenho, muito mérito do Dorival. Mais uma vez o Dorival, que não é tão destacado, né, que não é tão badalado, conquista mais um título, mais uma Copa. Estava aí escrito, né, tetra de Copas, né, porque ele ganha tudo, é campeão de tudo. Um baita de um profissional, e ele também, hein? Olha, o comportamento do Dorival hoje até me chamou a atenção, uma vibração, uma energia, participando do jogo, cobrando dos jogadores, falando com a arbitragem, ou seja, você vê que o Dorival estava totalmente concentrado para esse título. Trabalha durante o início do ano pensando nesse título, conduz a gestão do seu grupo pensando nesse título, faz alterações no jogo anterior pensando nesse título. Então é muito mérito do Dorival, com a torcida do Corinthians que brilhou, que fez uma festa linda. Realmente a participação da torcida do Corinthians foi espetacular, pelo menos na transmissão. Eu ouvi mais a torcida do Corinthians e os jogadores do Corinthians, muito mais determinados para uma final. O Zé Elias jogou várias finais, eu joguei várias finais. A gente sabe que só a técnica não faz com que você ganhe, que você conquiste um título.
A técnica é fundamental, a qualidade é fundamental, claro, não estou dizendo que não é fundamental, mas só isso não conquista. O Corinthians deu uma aula hoje disso, quando teve que usar a técnica, né, de ter a bola, de criar as chances, fez isso, mas principalmente o espírito de jogar uma decisão, ganhar as divididas, ganhar a segunda bola, né, quando a gente fala segunda bola é que você disputa o primeiro lance e se prepara para o segundo lance, para a sequência dessa disputa. O Corinthians estava sempre muito bem posicionado. Mais um ponto para o Dorival. Estou me estendendo para elogiar o Dorival, porque ele faz uma escolha, ele deixa de fora o André Ramalho, que vinha sendo titular sempre do Corinthians, para mim seria até o titular do time, né? E ele escolhe o Gabriel Paulista, que é o destino, vai lá e faz o gol. Ele também saca o Garro. Achávamos, né, Zé Elias, pelas alterações que ele fez no meio de semana, que ele iria com o trio ali na frente, poupou o Memphis e o Garro para começar o jogo com eles. Não. Ele coloca o garoto, o André, que a gente tinha até dúvida se ele começaria jogando, né, entre ele e o Carrillo, mas assim, ele vai com esses 4 jogadores de mais pegada, de mais intensidade, de mais disputa, ganha o meio-campo e merecidamente o Corinthians é campeão. Ganhou de 2, poderia ter ganho de mais. O Flamengo, tudo que eu falei do Corinthians, o Flamengo não teve no jogo. Todos esses elogios que eu fiz ao Corinthians, o Flamengo não apresentou no jogo. Só a técnica não vai ganhar. Quando a gente brinca aqui no programa, discute, debate, que o Pascoal fala, é incomparável. Tem o melhor elenco, tem o melhor time, mas se não competir, se não entrar com a determinação e aplicação, um outro time equipara. E eu estou muito à vontade, né, Zé Elias? Você também. A gente falou que os 11 titulares do Corinthians, inteirinho, bem fisicamente, encara qualquer time. Encarou e ganhou. E é impressionante como esse time, desde o ano passado, tem mostrado essa personalidade nesses jogos decisivos. Isso desde o Campeonato Paulista no ano passado, não é, Zé? Não é, Mari? Sim. E isso vale... Tudo bem para os caras que são mais experientes, e aí o grande símbolo pode ser o Memphis, mas vale para o Bidon, vale para o André, que o Zinho estava destacando. É impressionante como essa casca no momento decisivo acaba contagiando todo o time. Sim, e quando a gente fala sobre esses jogos decisivos ou sobre essa mobilização para Copas, enfim, isso não aparece dentro de um campeonato como o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, porque o Corinthians tem um elenco curto. E assim, e os 11, ainda assim, alguns jogadores não têm fisicamente, né, essa carga para disputar um campeonato de pontos corridos num nível alto, como eles entregam nas Copas. Então, acho que o Dorival, ele sabe muito bem da limitação do grupo, nesse sentido de peças e também fisicamente, e aí ele consegue, através desses jogadores, a mobilização muito concentrada nesses jogos mata-mata. E tem uns caras que crescem muito, né? Como é o Gustavo Henrique, que vocês falavam. O Gustavo, para mim, nos últimos 6 meses, ele vem sendo, junto com o Memphis, né? O Memphis poder de decisão e tal, mas Gustavo, o Bidon e o Memphis, esses 3 jogadores, para mim, vem sendo... Eles são os principais jogadores do Corinthians. Você viu que o Gustavo jogou hoje? Gustavo, acho que, se não me engano, ele não perdeu uma bola por cima. Zé, até, sabe um cara que tem sido importante, não é badalado? Até o Bidu. Sim, o Bidu, também, eu falei durante a semana, né, que o Bidu é o cara da referência hoje. Verdade. Você tá com dificuldade, joga a bola, quando o Memphis não joga a bola nele, ele para a bola. E no jogo ali no 0x0 ainda, é ele que salva uma bola ali embaixo do gol. Exatamente. Não, ele é bom jogador, e você vê, né, como são as coisas, né, o futebol, às vezes, ele é ingrato nesse sentido, né. Por quê, Zé? É duro, porque o Bidon, quando, acho que se não me engano, 3 anos atrás, ele era o 4º lateral, ele foi colocado à disposição para negociar. O Matheus Bidu. Negociado o Matheus Bidu. Tá. O pessoal colocou no mercado, ele não conseguiram um clube, ou não deu certo, fechou um negócio. Aí machucou um, machucou outro, ele começou a jogar, e hoje é o lateral titular da equipe do Corinthians com sobra. Agora, vale destacar, né, tudo isso que nós estamos falando. Primeiro, tem uma torcida e tem uma história, essa camisa que faz com que esse time, nas finais, ou em jogos assim, ele se transforme, né? Porque assim, tudo que eu falo, porque já tomei várias duras da torcida, né, quando eu jogava, e eles sempre falavam o seguinte: para nós, se vocês derem uma caneta, se vocês derem um chapéu, beleza, é bonito. Mas para nós o que não pode faltar é empenho, determinação, luta, briga, porque nós iremos brigar por vocês durante 90 minutos.
Né? Então isso você leva para o vestiário, você leva para o campo. Aí tem a mística de hoje o Flamengo, como nós brincamos sempre aqui, né? A gente brinca, mas é incomparável pela qualidade do elenco. Todo mundo quer jogar contra o Flamengo. Todo mundo quer jogar e tem uma vontade a mais para jogar contra o Flamengo. Tirar uma casca, Tirar né, uma Zé? casca, tentar mostrar que não é tudo isso que a gente pode, entendeu? Isso serve também, o vovozinho com certeza, mas várias e várias vezes os treinadores usam. Vamos ver se eles são bons mesmo, vamos lá, vamos pegar. Aí cria-se esse clima entre zagueiro e atacante, em volante e contra meia. Então tudo isso é levado para dentro de campo. E aí você tem jogadores ali que jogaram e que foram dispensados do Flamengo. O Hugo. Hugo. Começando pelo Hugo, né? Hugo, o Mateuzinho, o Gustavo, se eu não me engano, o Gustavo saiu, foi vendido, mas se você é vendido é porque você pode sair. Sim. Né? Então, assim, esses caras... você viu o Mateuzinho hoje? Sem falar no Dorival, né? Sim, sem falar. O Dorival... O Dorival, é verdade, Mário. Vocês viram saiu com O título. Dorival saiu depois de 2 títulos. Sim, o vovozinho falou uma coisa que é verdade. Eu nunca vi o Dorival virar para a torcida e do jeito que ele estava lá de vibrar, gritar e tal. Entrou né? Então, assim, tudo isso você leva para campo. E o Felipe, a gente estava até conversando aí aqui, a Mari, sobre o que está acontecendo com o Flamengo, né? Será que demoraram para começar, começaram tarde, a preparação... O ritmo de jogo. Mas assim, depois de 2 derrotas consecutivas, da maneira como foram as derrotas, Fluminense e São Paulo, hoje era para ter um Flamengo diferente. Era para ter um Flamengo com o espírito que teve o Corinthians. Porque era uma final, não era um jogo de Campeonato Brasileiro, para ter uma final. Vocês viram o Alexandro? O Jorginho está mal, o Jorginho precisa treinar. O Jorginho está mal, o Jorginho não consegue dar ritmo. O Dorival, de forma esperta, foi lá e colocou o André, que em cima do Arrasca? Não, em cima do... Como é que fala agora? Não, em cima do Pulgar, então essa bola não chegava, porque o Jorginho tinha que rodar, essa bola não chegava. E quando chegava, o Jorginho estava lento para distribuir o jogo e só ali, tocando a bola para os zagueiros e não para frente. O Arrascaeta, abaixo também. Muito abaixo, né? Sabe? Muito abaixo. E o Felipe, por exemplo, no segundo tempo, com a substituição, eu achei que ele errou. Não sei vocês, mas na minha opinião, errou. O Paquetá treinou com a equipe? Acho que não, né? Tem qualidade, treinou uma vez. Bom jogador, isso ninguém duvida. Mas ele treinou com a equipe, ele sabe os movimentos, ele conhece os jogadores, como é que... E ele entra no lugar do Pedro, né? Então, aí você opta para... Traz o Paquetá um pouquinho mais ali, ele jogou mais pro lado esquerdo para jogar, vir por dentro, e põe o Plata ali na frente. Talvez um pouquinho de alguma forma para puxar a velocidade. Peraí, se você tá jogando por velocidade... entrou pela direita. O Paquetá entrou pela direita. Então, pela direita para jogar com o pé esquerdo por dentro. Da defesa. Né? E aí ele joga o Plata ali. Peraí, deixa do jeito que tá, se você vai tirar o Pedro... Mas é a única posição que o Paquetá não vem jogando. Então, mas assim, Zinho, e aí a posição seguinte, Zinho, você precisa jogar no contra-ataque, talvez, né? Porque o Corinthians ia sair. Você precisa de um jogador de velocidade, você precisa de um jogador de mobilidade para incomodar. Põe lá. Galera, aqui foi a análise, né, da imprensa aí, falando um pouquinho sobre esse jogo. Eu acredito que o Flamengo, ele começou essa temporada muito demorado, né? Os jogadores, eles, desde o jogo contra o Fluminense, eles já entraram ali com o pé meio baixo, né? Devagar no raciocínio, lento, né? Acredito que a programação no Flamengo não é esses títulos. Claro que é o título do Brasileirão, Libertadores e Mundial final do ano. Mas esses títulos é importante para dar motivação e também dar cada vez mais vontade para o time, né? Parece que o time entrou sem vontade nenhuma. Carrascal, ele foi imprudente. Eu acredito que não era um lance para expulsão, até por amarelo e tal, porque ele estava de costa. Mas o VAR chamou, depois de ter terminado a partida, ele voltou e chamou o VAR, algo muito estranho. Mas isso, qual é a sua opinião aí? O que vocês acharam? Comece a opinião aqui pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.